E aí pessoal, tudo certo? Conforme combinado na nossa última videoaula sobre resistores, eu vou passar para vocês como que nós identificamos o valor de um resistor utilizando o código de cor. Então, o objetivo dessa nossa videoaula é identificar o valor resistivo dos resistores fixos utilizando uma tabela de cor. Lembrando que os resistores eles são fabricados com valores padronizados, são 6 séries, então desde a série E6 até a série E192, cada série com uma tolerância, certo? Com um percentual de variação desse valor ôhmico. A série E6 é a série menos precisa e a série E192 é a mais precisa. Os componentes que nós vamos utilizar nos laboratórios que nós temos disponíveis são esses que estão em vermelho. Então eles fazem parte da série E24. Nós temos 12 valores e a partir desses valores a gente pode fazer as combinações necessárias. Então vamos lá. O código de cor é esse que está na imagem. Tem algumas tabelas, vocês podem encontrar em algumas literaturas com mais uma coluna onde informa um coeficiente de temperatura. O que seria esse coeficiente de temperatura? Indica qual a variação resistiva que esse componente vai ter com a variação de temperatura. Esse assunto não vai fazer parte dessa videoaula, certo? Mas se for do interesse de vocês, eu posso estar fazendo. Então, para a gente entender como que a gente monta esse valor, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, eu acho que fica mais fácil. Então, olha só, o primeiro exemplo é um resistor de 4 faixas, então ele é um resistor padrão. Ele não é um resistor tão preciso, ele é um resistor da série E12 e E24, que é o que a gente vai estar trabalhando no laboratório. Como é que nós descobrimos o valor desse componente? Vamos lá. As duas primeiras faixas, elas vão montar o nosso valor base. Esse valor base, pessoal, são aqueles valores que estavam no slide anterior, por exemplo, da série E24, certo? Então, nós temos disponíveis os valores 10, 12, 15, 18 e por aí vai. Então, essas duas primeiras faixas, elas vão montar o nosso valor base. Para esse exemplo, vermelho na primeira faixa vale 2, o vermelho na segunda faixa vale 2 também. Então, esse resistor ele vai ter como valor base o número 22, certo? Montado pelo vermelho e vermelho. A terceira faixa é o marrom. O marrom, estando na terceira faixa, ele vale vezes 10. Ele vai multiplicar o valor base por 10, que é a mesma coisa que eu acrescentar um zero atrás. Então, eu coloquei entre parênteses ali para deixar como dica. O dourado é a nossa última faixa, então ele está representando a tolerância desse componente, e nesse caso é de 5%. Então, como é que a gente monta esse valor? O valor nominal do componente, que é o valor que o fabricante diz que esse componente tem que ter, é montado através da seguinte equação aqui. 22, que é o valor base, multiplicado por 10, que é o nosso multiplicador. Isso vai dar 220 ohms, certo? Então, esse é o valor nominal, o quanto ele deveria ter. Só que como esse componente, o próprio fabricante está falando que ele vai ter uma variação, eu preciso descobrir qual é o valor mínimo que esse componente pode chegar e qual é o valor máximo que esse componente pode chegar. Então, para isso, eu vou ter que utilizar aquela informação do 5%. Então, a minha variação é de 5%. 5% é a mesma coisa que eu dividir 5 por 100. Por cento quer dizer isso. Então, eu vou ter que utilizar esse valor aqui, certo? Para me descobrir qual a variação desse componente. Então, eu vou pegar o 220, que é o valor nominal, vou multiplicar por esse percentual de 5%, eu vou chegar em 11 ohms. 11 ohms é o quanto esse resistor vai estar variando, para mais ou para menos. Então, eu posso encontrar o valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo seria eu somar o 220, que é o valor nominal, mais o 11, que é a minha variação, daria então 231 ohms. Esse seria o meu valor máximo. Valor mínimo, 220, que é o valor nominal, menos a variação, 209 é o meu valor mínimo. Então, pessoal, esse componente, ele teoricamente, no mundo ideal, ele teria 220 ohms. Mas o fabricante diz que o processo produtivo dele tem falhas
Então ele sabe disso e ele está informando que pode haver alguma variação. Essa variação é de 11 ohms, para mais ou para menos. Então eu consigo chegar nos valores mínimos de 209 e 231. Vamos para mais um exemplo, também de 4 faixas. Então nesse caso aqui, ó, esse resistor ele tem a primeira faixa azul, segunda faixa cinza, terceira faixa laranja e a última faixa dourada. Algumas tabelas informam essa faixa como ouro, mas ouro e dourado é a mesma coisa. Então como é que ficaria o valor desse componente? Azul na primeira faixa vale 6, cinza na segunda faixa vale 8. Isso vai montar o valor base de 68. Ele também tem lá naquela série 24. Se vocês conferirem depois, vocês vão encontrar ele lá. O laranja, na terceira faixa, ele é um multiplicador e ele multiplica por 1000. Aqui eu coloquei entre parênteses 3 zeros, porque uma dica é vocês acrescentar 3 zeros. Ao invés de ficar sempre pensando na multiplicação, é mais fácil acrescentar 3 zeros. E dourado, mais 5% ou menos 5%. Então vamos lá, o mesmo procedimento, valor nominal 68, que é o valor base vezes 1000, isso vai dar 68.000. Então percebam que é só eu acrescentar 3 zeros ao final do valor base, do 68, que vai dar o próprio 68.000. Então essa é a dica, certo? O laranja está na terceira faixa, o laranja vale 3, então eu tenho que acrescentar 3 zeros atrás do valor base. Essa é a dica. Qual vai ser o valor máximo e mínimo dele? Primeiro eu encontro a variação, que vai ser 3.400. Repito o cálculo do slide anterior. Eu somo agora o 3.400 ao 68.000. Isso vai dar um valor de 71.400. E o valor mínimo, 68.000 menos o 3.400, 64.600. Mais um exemplo. Agora para um resistor de 5 faixas. Então esse aqui já é um resistor de precisão. Então percebam que a última faixa já não é mais dourada, ela é vermelha. Então isso vai nos remeter a uma variação de 2%, diminuir essa variação, então isso é bom. Então como é que ficaria esse valor aqui desse componente? O marrom na primeira faixa vale 1. O branco na segunda faixa vale 9. O azul na terceira faixa vale 6. Então percebam que nesse caso as 3 primeiras faixas vão montar o meu valor base, diferente dos resistores com 4 faixas, que eram apenas 2 faixas que montavam o valor base. Então o meu valor base deu 196. Esse resistor ele faz parte do grupo da série E48. Então agora o marrom na quarta faixa ele multiplica por 10, é a mesma coisa que eu acrescentar um zero. E o vermelho na última faixa é a tolerância. Montando o valor nominal, 196, valor base multiplicado por 10, isso dá 1960. Está vendo que eu só acrescentei um zero atrás do 196? Esse é o macete, essa é a dica. A variação então agora de 2% vai dar então 39.2 ohms. Para encontrar o valor máximo eu somo ao 1960, que vai dar 1999.2, e o valor mínimo eu subtraio de 1960, que é o valor nominal, dando então 1920. Então, pessoal, essa daí é a maneira de a gente calcular o valor nominal do componente utilizando o código de cor e também calcular os valores máximos e mínimos. Então, se vocês estiverem numa prática e encontrarem um resistor que não fechou aquele dado pelo código, não se assustem, calculem qual é o valor máximo e o valor mínimo, vê se está dentro, certo? Geralmente os valores fecham dentro desse range descrito pelo fabricante. Só para terminar nossa videoaula, então, percebam, pessoal, que o grupo, esse grupinho de faixas aqui, ele sempre tem que estar voltado ao lado esquerdo. Então é assim que a gente descobre como que a gente vai montar o nosso valor, o valor do componente. Então a faixinha que estiver isolada, ela sempre fica para o lado direito. E esse grupo de cores aqui, de faixas, ele sempre fica para o lado esquerdo. É dessa forma que a gente descobre o valor do componente através do código de cor. Valeu então, pessoal. Qualquer dúvida, comentem ali embaixo do vídeo. E até uma próxima. Valeu!